E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da série Respondendo aos Inscritos. Desde já eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos que semanalmente a gente vem postando aqui. Fica com a gente. Bom, nesse quadro, Respondendo aos Inscritos, quem já acompanha o nosso canal sabe que toda semana a gente vem aqui com um episódio onde a gente escolhe o comentário de alguém que deixou em algum dos nossos vídeos tal, e acha interessante o comentário para poder trazer aquilo como um assunto que possa ajudar aqueles que estão começando na arte do desenho e tem dúvidas técnicas, práticas, enfim. E hoje a gente escolheu a mensagem do Luizinho Lolão. Dá para fazer um desenho realista? Tô rindo, mas sem maldade, aqui é engraçado, Luizinho Lolão. Dá para fazer um desenho realista usando apenas um lápis? Qual? O que mais me chamou a atenção aqui nesse comentário do Luiz é esse qual. Porque falar que dá para fazer um desenho realista usando apenas um lápis, eu já fiz até outros vídeos falando disso e dá para fazer, é óbvio. Mas qual? É uma pergunta já mais direcionada, né? É uma pergunta que já tem um objetivo mais real. Qual lápis usar? É assim, primeiramente, a gente tem que entender como que cada lápis reage no papel que a gente tá usando. Se a gente estiver usando um papel mais poroso, vou dar alguns exemplos. Papel canson, aquele canson escolar, sabe? Aquele que tem a capa amarela e tal. Papel canson, papel verger, aquele que muitas vezes é usado em impressora para fazer cartões de visita, papel mitentes da Canson, são papéis porosos. Então, nesse tipo de papel, o lápis mais indicado para você usar seria um lápis de graduação mais dura. O que eu digo de mais dura? Uma graduação H, HB, de repente, no máximo, um lápis B. Só que o lápis B, você vai ter que trabalhar com ele bem apontado e na posição mais em pé para conseguir trabalhar somente com esse lápis o desenho inteiro. Por quê? Quando a gente pega um papel mais poroso, o próprio nome já diz, poros, né? Então, se ele é mais poroso, a granulação dele é mais saliente. Então, o lápis, se for muito macio, o lápis ele não penetra nos poros do papel, ele só abrange a granulação mais alta e assim o desenho fica com aquele aspecto rústico, aquele aspecto craquelento, sabe, poroso, e aí não fica legal. Se você usar um lápis mais duro, o que ele vai fazer? Ele vai achatar a granulação do papel e vai fazer com que os poros sejam alcançados e assim você consegue uma suavidade mesmo num papel mais poroso. Se você trabalha com lápis B, por exemplo, que ele não é um lápis tão duro e também não é um lápis tão macio. Se você trabalhar com lápis B, o que vai acontecer? Se você trabalhar com ele mais deitado, ele não vai penetrar nos poros do papel. Se você trabalhar com ele mais em pé, ele vai penetrar nos poros do papel, dando também uma textura legal. E é bacana com o B, porque você consegue alcançar uma tonalidade bem escura, e se você trabalhar com a mão leve, você vai conseguir também uma tonalidade bem clara. Então, seria um lápis que eu, particularmente, trabalharia legal, tanto em papéis porosos como em papéis mais lisos. No entanto, os papéis mais lisos, você já consegue trabalhar com graduações mais escuras. Então, se você for escolher apenas um lápis para fazer um desenho num papel, por exemplo, lana Bristol, ou todos esses que têm o nome Bristol, você vai ver que eles são mais lisos, tem o papel Canson, Lavis Technique, que também é um papel muito acetinado. Então esses papéis acetinados, eles não têm os poros tão fundos, porque a granulação dele não é alta. Então o que acontece? Você consegue trabalhar com um lápis mais escuro e mesmo assim você pode trabalhar com ele leve e ele não vai ficar com um aspecto poroso porque o próprio papel já é liso. Mas vale lembrar que é legal você trabalhar com o lápis na posição mais em pé, porque sempre que você inclina o lápis,
você vai estar trabalhando com a lateral do grafite. E a lateral do grafite, por ela ser mais larga, ó, vamos imaginar o seguinte. Imagine você na escola. Tem lá o quadro negro, né, a lousa, que não é negro, é verde. Aí você chega lá no quadro negro e você pega um giz. Se você você desenhar um quadrado e você pintar o quadrado com um giz na mesma posição que você segura um lápis, por exemplo, você vai preencher todo o quadrado. Se você pegar esse mesmo quadrado, pegar o giz, deitar ele e trabalhar com a lateral dele, sabe? A lateral dele assim, vai ficar todo porosa a textura. Por quê? É a textura exatamente da lousa, da parede ali. Mesmo que você olhando e passando a mão ali no quadro negro, você percebe que ele é liso, ao toque de outro material que também tem a face reta, essa face reta não vai penetrar na irregularidade dessa outra camada que é a lousa. Então assim dá esse aspecto poroso. É só questão de entender. Essa lógica se aplica também ao papel. Então quando você tem um papel mais liso, se você trabalhar com o lápis deitado, ele vai ficar mais poroso, ainda que aos olhos ou ao toque das mãos, o papel ele seja liso, mas em atrito com o lápis não vai conseguir penetrar em algumas irregularidades daquela camada do papel, ok? Então é legal você entender isso. Se você trabalha com papel mais poroso, você usa lápis B, seria o mais escuro para você usar, lápis B. Mas eu indicaria você trabalhar com HB, acho que o HB seria massa de conseguir trabalhar um desenho inteiro somente com ele. É claro que você trabalhando com um lápis só, você precisa ter muita habilidade e macetes para chegar num tom escuro sem saturar e conseguir um tom claro sem granular. É preciso experiência, mas é possível sim. No caso do papel liso, você pode trabalhar de B para cima, B, 2B, até 4B numa lapiseira, né, com grafite 05, seria legal, você consegue fazer um desenho inteiro somente com ele. Eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube onde eu mostro um desenho que eu fiz somente com a lapiseira 05 com grafite 4B num papel Canson e deu certo. Por quê? Porque o esfumo, se você for trabalhar sem esfumar, não dá para você usar um papel granulado com uma graduação alta. Agora, se você for esfumar com papel higiênico, esfuminho e tal, aí dá para você brincar aí com uma graduação mais alta, porque depois, a hora que você esfumar, passar o pincel, a granulação do grafite, ou melhor, todo o grafite vai penetrar na granulação e poros do papel, ok? Parece um pouco confuso, mas não é. É só você entender a lógica de como cada material reage e isso funciona muito bem. Aproveitando o final desse vídeo, quero pedir que você deixe o seu comentário, porque esses comentários é que nos ajudam a trazer novos assuntos e assuntos relevantes. Quando a gente consegue trazer esse assunto de forma apenas teórica, como nesse vídeo, é mais fácil para a gente. Agora, quando o assunto é mais técnico, ou melhor, é mais prático, é difícil a gente falar, porque a gente tem o nosso curso virtual, onde a gente mostra o passo a passo do desenho sendo feito, a técnica sendo desenvolvida e principalmente a compreensão que a gente tem do desenho sendo compartilhada. E isso é o que faz toda a diferença no seu aprendizado. Os vídeos do YouTube, a gente já traz um conteúdo mais teórico, onde a gente explica de forma mais técnica e quem já tem um pouco de conhecimento do desenho consegue compreender e aplicar, mas o ideal mesmo para você se aprofundar no assunto é conhecer um pouco mais a respeito do nosso curso para iniciantes. Se você quiser saber, clica no link que está na descrição desse vídeo e qualquer coisa a gente se vê lá dentro do portal de videoaulas. Você clicando aqui vai abrir uma página onde tem um vídeo que eu explico todo o conteúdo do curso e explico todo o passo a passo, tudo que você vai aprender, a dinâmica, os exercícios e tudo mais, a proposta e todo o resto que for necessário, ok? Um grande abraço, vejo você aí num próximo vídeo. Valeu!